Turma, quanto à atividade 2, pede o seguinte: utilizar o texto 1, que apresenta uma lista de conceitos de receitas e despesas orçamentárias, como texto de apoio para realizar a atividade 2. Se necessário, consulte os slides da teleaula e, após isso, faça o que pede na segunda atividade da aula de hoje. Então, nós temos alguns conceitos de receitas e despesas orçamentárias que deveremos considerar para que façamos de forma eficaz a resolução deste exercício. Primeiro conceito: receita extra-orçamentária. Ela compreende os recolhimentos feitos que constituirão compromissos exigíveis cujo pagamento independe de autorização orçamentária e, portanto, independe de autorização legislativa. Por conseguinte, o Estado é obrigado a arrecadar valores que, em princípio, não lhe pertencem. Então, o conceito de receita extra-orçamentária. Depois, receitas correntes. São as receitas tributárias de contribuição patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes. Então, o conceito de receita corrente. Temos aqui o conceito de receita de capital, onde são aquelas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas, da conversão em espécie de bens e direitos, dos recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e ainda o superávit do orçamento corrente. Então, conceito de receita de capital. Temos agora o conceito de despesa extra-orçamentária. É aquela paga à margem da lei orçamentária e, portanto, independente de autorização legislativa, pois se constitui em saídas do passivo financeiro compensatórias de entradas no ativo financeiro, oriundas de receitas extra-orçamentárias, correspondendo à restituição ou entrega de valores recebidos, como calções, depósitos, consignações e outros. Então, conceito de despesa extra-orçamentária. Depois, conceito de despesas correntes, são as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, ou seja, são os gastos de natureza operacional realizados pelas instituições públicas para a manutenção e funcionamento de seus órgãos. Então, conceito de despesa corrente. E agora, o conceito de despesa de capital. São despesas que visam contribuir diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Isto é, são os gastos realizados pelas instituições públicas cujo propósito é o de criar novos bens de capital ou mesmo adquirir bens de capital já em uso, como é o caso de investimentos e inversões financeiras, respectivamente, e que constituirão, em última análise, incorporações ao patrimônio público, de forma efetiva ou através de mutação patrimonial. Então, esses são os conceitos trazidos na nossa aula atividade, dos quais utilizaremos para responder o exercício que veremos em seguida. Então, com base nos conceitos apresentados, vimos agora aqui os conceitos na aula atividade, conforme os conteúdos tratados na teleaula. Então, com base nesses conceitos, quanto à classificação econômica da receita e despesa orçamentária, vamos classificar os itens das receitas e despesas, nos quadros 1 e 2, em corrente ou capital, que no caso trata-se da categoria econômica da receita ou da despesa. Então, com base nos conceitos que nós vimos, nós iremos classificar as receitas e despesas em corrente e capital. Temos primeiro aqui o quadro das receitas públicas. Então, temos várias receitas públicas e iremos informar qual é a categoria econômica de cada uma delas. Primeiro, IPTU. O IPTU, pela sua natureza, ele é uma receita corrente.
é uma receita tributária, vemos lá no conceito de receita corrente. Temos os multas e juros do IPTU, também é uma receita corrente. O ITBI, também receita corrente. Imposto de renda retido da fonte, receita corrente. Taxa pelo poder de polícia, também é uma receita corrente. Está aí receita tributária. Impostos, taxas e contribuições. Temos as receitas de contribuições de melhoria, também é uma receita corrente. A contribuição para iluminação pública, COSIP, também é uma receita corrente. O Fundo de Participação dos Municípios, também receita corrente. Transferência do programa do governo federal, corrente. Transferência do SUS, receita corrente. Cota parte do CMS, receita corrente. Então, todas essas aqui são receitas correntes. Agora, temos a próxima, que é a operação de crédito externa realizada. Operações de crédito, pela sua natureza, constituem receitas de capital. Por sua vez, multas e juros do ISS, também receita corrente. Dívida ativa de IPTU, receita corrente. Rendimento de operação financeira, receita corrente. E operações de crédito interna realizada, receita de capital, bem como também alienação de veículo, receita de capital, que visa adquirir um bem de capital, um bem de investimento. Temos também, por último, o recebimento de recursos para a construção de um viaduto, também receita de capital. Então, tudo aquilo que visa a manutenção, o custeio das atividades é corrente. Aquilo que visa adquirir ou construir um bem, que visa fazer um investimento em um bem duradouro, então temos aí uma receita de capital. Certo? Então, essa é a resolução do primeiro quadro da atividade 2. O segundo quadro traz algumas despesas, onde deveremos classificar as despesas também pela sua categoria econômica em corrente e de capital. Temos aqui os vencimentos e vantagens fixas, que são o quê? São salários, vamos entender assim, pagos aos funcionários públicos efetivos ou comissionados. Então, como é pagamento de salário, então é uma despesa de manutenção, que por sua vez é uma despesa corrente. Temos as obrigações patronais, né? Vamos entender que é o INSS que a gente paga sobre a folha de pagamento. E no caso também, uma despesa corrente. Temos as diárias de viagem, também corrente. Juro da dívida contratada é uma despesa corrente. Material de consumo, que visa a manutenção da atividade estatal, é uma despesa corrente. Porém, obras e instalações, elas visam fazer um investimento. Então, é uma despesa de capital, é construção. E também, equipamentos, material permanente, também visa adquirir um bem, que no caso é uma despesa de capital, também aquisição de imóveis, capital, e a amortização da dívida também capital. Tudo aquilo que visa adquirir um bem, né, que vai fazer um investimento, um bem que vai compor um ativo imobilizado, é uma despesa de capital, bem como também operações de crédito. Então, essa é a resolução da nossa atividade 2.